Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. E antes de continuar, a gente só tem que falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, nossa atividade avaliativa. Bom, na última aula eu passei para vocês como que seria um trabalho, né? A gente ia separar em grupo, em trios, né? Até trios. Cada grupo ia pegar um método de separação de misturas, tá? Para fazer um trabalhinho para escrever como que é esse método, para que utiliza, quais são os exemplos, coisa básica, tá? Era só para vocês fazerem um trabalho sobre um tipo de método de separação de misturas que foi sorteado na aula. Como a gente teve esse problema de ficar de quarentena, né? Que todo mundo em casa, não vai dar para trazer o trabalho. Era para entregar o trabalho quando a gente retornasse às aulas, mas como não vai dar tempo, a gente vai ter que fazer um outro método. Então, eu preciso que vocês me enviem esse trabalho por e-mail, tá? O meu e-mail, vou passar aqui para vocês, tá? É o wellingtonprd@gmail.com, tá? Vocês podem estar me enviando o trabalho de vocês por e-mail, ou também vocês podem mandar o trabalho para a coordenação, tá? No e-mail da coordenadora. Como que vai ser esse trabalho? Como não tem como fazer em grupo, né? Que o trabalho inicialmente era para fazer em grupo. Então, o trabalho vai ser individual. Vocês podem fazer cada um fazer um método, tá? Vocês vão escolher qual que é o método de separação que vocês querem escrever sobre ele. Vai fazer esse trabalho. Agora vai ter que ser digitado, né? Vocês vão digitar esse trabalho, ou quem fez à mão pode tentar escanear ou mandar foto, tá? Aí vocês vão me enviar por e-mail até segunda-feira, tá, pessoal? Preciso que vocês me enviem até segunda-feira para mim já ir corrigindo e lançando a nota de vocês, tá? Então, o trabalho vai ficar assim. Vocês vão me enviar por e-mail o trabalho sobre os métodos de separação de misturas, tá? Vocês só vão escolher um. Lembra que eu passei para vocês que são 15 mais ou menos, né? Então vocês vão escolher um método e vocês vão falar sobre ele. Tranquilo? É... Ah, eu postei lá na plataforma de vocês os slides dos métodos de separação. Lá tem todos os métodos que eu falei com vocês na aula, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada no material, também é legal. Tem as figuras e tem um pouquinho sobre falando desses métodos. Tranquilo, pessoal? Então agora vamos para a nossa aula de hoje, que é sobre estruturas atômicas. Então vamos lá, pessoal. Na última aula a gente teve uma aula sobre atomística, que é o quê? É o estudo do átomo. Então, vocês lembram o que é o átomo? Átomo é a partícula fundamental da matéria. É a partícula que vai formar todas as matérias, tá, pessoal? Então, a matéria, que é aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, ou seja, tudo que existe, ele é formado por pequenas partículas que a gente dá o nome de átomos, tá? Então, ontem a gente teve essa pequena aula, eu expliquei para vocês como que desenvolveu, né, os modelos, cada um tentou representar como seria um átomo. Então a gente teve o modelo de Dalton, de Thomson, de Rutherford, de Bohr, e até chegar ao modelo atual. Tranquilo? E hoje a gente vai estudar, pessoal, a estrutura atômica. A gente vai estudar a estrutura de um átomo. Tranquilo? Alguma dúvida? Então vamos lá. Então, como a gente sabe, o átomo é a partícula fundamental da matéria, ou seja, é a partícula que vai formar toda a matéria. Se a gente observar, pessoal, os elementos químicos, cada elemento químico ele é representado por um átomo, tá? O átomo, cada elemento químico é representado por um átomo. Então, eu tenho, por exemplo, o elemento ferro. O ferro ele é representado pelo átomo de ferro. Cada átomo de um elemento químico ele vai se diferenciar de outro elemento, tá? Então, o que diferencia um elemento do outro é a sua estrutura atômica.
Se a gente observar a tabela periódica ela serve para representar todos os elementos, né, organizar todos os elementos que conhecemos, sendo que alguns são naturais, que são encontrados na natureza, e outros são artificiais, que são produzidos em laboratório. No total, a gente tem 118 elementos na tabela periódica, tá? Já começou a sair alguns outros elementos, mas o oficial ainda são 118 elementos, tá? Então a gente tem 118 elementos na tabela periódica. E esses elementos, eles estão organizados em ordem crescente de número atômico. Então se vocês forem pegar a tabela periódica, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, vocês vão observar que cada elemento tem um número, tá? E esse número é o que a gente chama de número atômico. Se você pegar o primeiro elemento, que é o hidrogênio, ele é o número atômico 1, tá? Depois, número atômico 2, a gente tem o hélio. Depois o 3, o lítio, e assim por diante, tá? Então vai indo em ordem crescente de número atômico até chegar no último elemento, que é o 118. E o que esse número atômico é importante para a gente? Porque ele vai descrever como que é o átomo desse elemento, tá? O átomo do hidrogênio, ele é totalmente diferente do átomo do carbono ou do átomo do ferro, tá? Cada elemento, ele tem um átomo próprio. E o que diferencia esse átomo, um átomo de um elemento para o outro, é o número atômico e a quantidade de prótons que tem no núcleo desse átomo, tá? Dentre os modelos que a gente viu ontem, que foi de Dalton, de Thomson, de Rutherford, de Bohr e o atual, para efeito de estudo a gente vai pegar o Bohr, o modelo de Bohr, lembra? Que é o modelo das camadas eletrônicas, tá? Que ele fala o quê? Que o átomo ele possui um núcleo, né, com prótons e nêutrons, e em volta desse núcleo tem uma eletrosfera em camadas, e cada eletrosfera tem uma quantidade de elétrons de acordo com a energia que cada elétron possui. Então, pessoal, esse é o modelo que a gente vai utilizar para a gente estudar a estrutura atômica. Que é o que é a estrutura atômica? É a estrutura de um átomo, tá? Pessoal, o átomo, então aqui eu tentei desenhar para vocês. A gente tem essa primeira região aqui no centro, que é a região do núcleo, tá? Então, todo átomo, ele tem o seu núcleo. Em volta do núcleo do átomo, a gente tem a eletrosfera, tá? E o que tem no núcleo e o que tem na eletrosfera, tá? Então, o átomo ele tem duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. No caso do núcleo, o núcleo ele é composto por duas partículas. A gente tem os prótons e a gente tem os nêutrons. Professor, o que é prótons e o que é nêutrons? Prótons, pessoal, são partículas fundamentais que formam o átomo, tá? Então, o átomo ele é formado por três partículas. Então, vamos lembrar, a matéria é formada por átomo e o átomo é formado por três partículas. Quais são essas três partículas que a gente vai ver? Prótons, nêutrons e elétrons. Tá, mas o que são os prótons? Prótons são partículas positivas, tá? Então, o átomo ele é composto de três partículas. Dentro dessas três partículas, a gente tem os prótons, que são partículas positivas. Lembra que o Thomson ele descobriu que os átomos tinham cargas negativas e positivas, porque ele tinha uma neutralidade, né? O átomo ele é neutro. Então, se um átomo ele tem carga positiva e carga negativa, eles têm que ter a mesma quantidade, que é o que a gente vai ver daqui um pouquinho. No caso, o que são as partículas negativas? São os elétrons, tá? O que são elétrons?
partículas negativas do átomo. E o que é o nêutron? Nêutron, como o próprio nome diz, são o quê? Partículas neutras, partículas nulas. Para que serve o nêutron, pessoal? O nêutron, ele serve para evitar que o núcleo de um átomo ele se separe e que os elétrons se choquem com os núcleos. Por quê? A gente tem a lei da eletrodinâmica de cargas elétricas que fala o seguinte: cargas de sinais opostos se atraem, cargas de sinais contrários se afastam. Se eu tenho positivo com negativo, o que acontece? Eu tenho uma força de atração. Então, eu tenho cargas negativas e cargas positivas. O nêutron ele vai ajudar aos elétrons não se chocarem com os prótons, tá? Então, ele evita esse choque, esse encontro, essa força de atração. Outra coisa, os nêutrons, eles também evitam que o prótons se separe. Por quê? O que são prótons? Prótons são cargas positivas. Cargas de mesmos sinais têm força de repulsão. Então, como o núcleo do átomo, dependendo do elemento, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 prótons no seu núcleo, o que acontece? Se tivesse só prótons, eles iam se separar. Se separando, ele ia destruir o núcleo do átomo e não existiria o átomo. Tá? Então, o nêutron ele ajuda nisso. E ele possui carga nula. Carga nula. Então, pessoal, a estrutura de um átomo ele é composto de duas regiões, núcleo e eletrosfera. No núcleo eu tenho o quê? Prótons e nêutrons. E na eletrosfera eu tenho os elétrons. O que são prótons? Partículas positivas. Nêutron, partículas nulas. Elétrons, partículas negativas. Tá? Então, pessoal, essas são as partículas que vão formar o átomo. Agora, pessoal, a gente vai olhar um pouquinho a tabela periódica. A tabela periódica, ela vai apresentar os elementos que conhecemos, que no total são quanto? 118. Muito bem. Pessoal, para quem não conhece, essa é a tabela periódica, tá? A gente tem 118 elementos. E a tabela periódica começa aqui, ó, pelo hidrogênio, tá? Então, o hidrogênio, ele é o primeiro elemento da tabela periódica e ele é o número 1. Depois, a gente tem o segundo elemento, que é o hélio. Tá vendo esse número 2 aqui? É o número atômico do hélio. Depois, a gente tem o lítio, que é o 3. Depois, o berílio. Aí, a gente tem o boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, neônio. E assim por diante até chegar no 118, tá? Que é o último elemento da tabela periódica. A tabela periódica, ela possui 7 linhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essas duas linhas aqui, que estão pelo lado de fora, elas representam a sexta e a sétima linha também, tá? Na verdade, todos esses elementos aqui, eles tinham que estar nessa posição aqui, ó. E o de baixo nessa aqui. Tá? Então, o que acontece? Se eu colocar todos esses elementos nesses dois quadradinhos, ia desconfigurar toda a tabela periódica, tá? Então, por isso que ele é representado pelo lado de fora. Mas todos esses elementos representam a sexta linha e todos esses representam a sétima linha. O que significa cada linha, pessoal? Cada linha, ela representa a quantidade de camadas que tem o átomo. Então, os átomos podem ter no máximo 7 camadas. Tá? O que eu desenhei aqui, ele tem 2 camadas, ó. 1,
duas. Tá? Então ele teria que estar aqui na segunda linha. Tá? Então tem que ser um desses elementos aqui, da segunda linha. Se eu fosse representar um átomo o frâncio, por exemplo, ele está na sétima linha. Então o átomo de frâncio tem que ter 7 camadas. Tá? Então, de acordo com a linha que está o elemento, é a quantidade de camadas que ele tem. E partindo por um número, pessoal, vamos olhar aqui. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o boro. O boro tem número atômico 5. Isso significa o quê? Se o número atômico do boro é 5, significa que ele vai ter 5 prótons e 5 elétrons. Então, pessoal, no caso do boro, o boro ele tem o número atômico 5. Isso significa o quê? Que no núcleo do átomo de boro, ele vai ter 5 prótons, tá? Como os elementos, os átomos, eles são neutros, então a quantidade que ele tem que ter de prótons, que são cargas positivas, ele tem que ter também da quantidade de cargas negativas, que são os elétrons. Então, se o boro ele tem 5 prótons, então ele tem que ter também 5 elétrons, tá? Então, a quantidade de prótons e elétrons no átomo neutro é a mesma. E eu consigo saber quantos prótons e quantos elétrons tem cada átomo, só olhando o número atômico. Esse desenho que eu representei aqui eu tenho um núcleo, que ele é representado por prótons e nêutrons. Tá? Se eu contar aqui, eu tenho, no caso aqui, vamos falar que o branco são as partículas de prótons. Tá? Então eu tenho 6. Tá? Tenho 6 partículas de prótons, tenho 6 cargas positivas. Se ele tem 6 cargas positivas, ele tem que ter também 6 cargas negativas, que são os elétrons. Os elétrons ficam onde? Na eletrosfera. Aqui eu tenho a primeira camada, que eu tenho quantos elétrons? 2. Aqui eu tenho 3, 4, 5, 6. Então tem 6 prótons também. Tá? Então o átomo, a quantidade que ele tem de prótons é a mesma quantidade que ele tem de elétrons. Nesse caso aqui eu representei com 6. O sexto elemento, se a gente olhar a tabela periódica, é o carbono. Tá? Então aqui eu representei o desenho do átomo de carbono. Pessoal, todos os elementos químicos, a gente pode representar o átomo desse elemento. Para isso, a gente precisa saber o número atômico desse átomo. Sabendo o número atômico do átomo, eu sei quantos prótons ele tem no núcleo e quantos elétrons ele tem no núcleo. Tranquilo? Então, se eu perguntar para vocês, qual que é a quantidade de prótons e de elétrons do ferro, do elemento ferro? Se vocês olharem na tabela periódica, vocês vão procurar o elemento ferro e vocês vão ver qual que é o número atômico dele. No caso, o número atômico do ferro é o 26. Então, isso significa que ele tem 26 prótons e 26 elétrons. Tá, pessoal? Então, tem como a gente saber quantos prótons e quantos elétrons tem um átomo. Para isso, é só olhar a tabela periódica, é só olhar o número atômico desse elemento. Tranquilo, pessoal? Então, a estrutura atômica de um átomo, né? O que é a estrutura atômica? É a estrutura de um átomo. Ele é composto por duas regiões, núcleo e eletrosfera. O que eu tenho no núcleo? Prótons e nêutrons. O que eu tenho na eletrosfera? Elétrons. O que são prótons? Partículas positivas. O que são nêutrons? Partículas nulas. O que são elétrons? Partículas negativas. Tá? Todo átomo ele representa um elemento químico. Cada elemento químico se diferencia de outro pelo seu número atômico, que é a quantidade de prótons que ele tem, e também que é a quantidade de elétrons que ele tem, porque a quantidade de prótons e de elétrons são iguais. Tranquilo, pessoal? Então, pela aula de hoje era isso. Essa é a estrutura atômica, né? Estrutura de um átomo. Então, vocês já sabem que o átomo ele é composto por um núcleo, que tem o quê? Prótons e
nêutrons. E pela eletrosfera, que é composta por elétrons. Cada elemento químico representa um átomo e ele se diferencia pela quantidade de prótons que ele tem no núcleo, tá? Ou quantidade de elétrons. Lembrando que os dois são iguais, as quantidades são iguais porque o átomo é neutro. Tranquilo? E onde que eu vejo isso? Pelo número atômico dele na tabela periódica. Tranquilo, pessoal? Então, pela aula de hoje é isso. E até a próxima aula.